tema da nossa aula dessa semana é a ditadura civil-militar e os processos de resistência contra a violação dos direitos humanos, tá? Esse tema a gente vai começar a ver nessa aula, mas vamos dar continuidade na sequência. A habilidade é identificar e compreender o processo que resultou na ditadura militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. Aqui, para a gente começar a entender, né, esse período da ditadura militar, a gente vai ter que voltar um pouquinho no que a gente já viu esse ano, né? Então, voltando aí no governo Vargas, né? As características do governo Vargas. A gente tem aí o nacional desenvolvimentismo, né? Então, o Vargas começa a investir aí no desenvolvimento da indústria e tudo mais no Brasil. Então, a criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional e a intervenção do Estado em setores estratégicos, tá? Então, essas são as características aí do governo Vargas, economicamente falando. E o Juscelino Kubitschek, que a gente viu bem recentemente também, a ideia lá do plano de metas, né? Do desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Nós fizemos atividades sobre isso e aí, para esse desenvolvimento, ele vai investir em hidrelétrica, em siderúrgica, vai incentivar a entrada de capital estrangeiro. A gente tem a construção do Brasil, de Brasília, né? Como uma forma de modernizar o Brasil também, e o investimento em indústria automobilística, né? Então, a gente percebe que tanto no governo de Vargas quanto no do Juscelino, a gente tem esse investimento aí para o desenvolvimento, né, econômico do país e tudo mais. E aí, ó, o ousado plano de desenvolvimento econômico do país projetado por Juscelino Kubitschek provocou desequilíbrios entre a receita e a despesa do Estado brasileiro. Isso é, o governo gastava mais do que arrecadava. Para sanar esse problema, Juscelino realizou empréstimos, ação que acarretou o crescimento da dívida externa e da inflação, provocando aumento dos preços e desvalorização dos salários, assim como a diminuição da oferta de empregos. Os problemas relacionados à economia produziram uma intensa mobilização popular e o crescimento sucessivo das greves e das tensões sociais. O que a gente percebe aqui, né? Que a ideia do Juscelino Kubitschek era tornar o Brasil um país mais moderno. Só que ao fazer isso, ele não fez direitinho lá as contas e aí o país começou a gastar muito mais do que arrecadava. Isso vai desequilibrar totalmente e vai resultar nisso que a gente acabou de ler, né? O aumento do desemprego, o aumento da dívida externa, da inflação, uma crise econômica de fato. E essa crise econômica vai mobilizar a população ali, que a gente vai começar a ter nesse período aqui várias greves e tensões sociais, né? Então, é um período aqui já não muito legal. E aí a gente tem em 1961 o Jânio Quadros na presidência, né? Que ele fica 206 dias na presidência apenas. E o objetivo aí, né? Para combater a inflação, Jânio Quadros desvalorizou a moeda e retirou subsídios do petróleo e do trigo, gerando o aumento dos preços. Então, lembrando aí que o Jânio Quadros, quando ele assume, ele já pega um país em crise, né? Como resultado aí das ações do Juscelino. Depois a gente tem, né, a renúncia aí, o Ranieri, que passa um tempo, apenas 13 dias na presidência, e aí a gente tem o vice-presidente João Goulart, na época, ele assume no lugar do Jânio Quadros, né? E quando João Goulart assume, os militares não aceitam essa posse, porque eles entendem o que? Eles acreditavam que o João Goulart estava se alinhando ali aos socialistas, né? E a gente vai ver essa questão da Guerra Fria mais para frente, mas a gente viu que, por exemplo, quando nós vimos nazismo, a gente viu que um dos grandes temores do mundo na época era exatamente essa ameaça comunista, né? A ameaça de acontecer em outros países o que já tinha acontecido ali na Rússia com a Revolução Socialista. Então, os militares já ficam com medo aí desse comunismo, dessa ameaça comunista, e não aceitam direito aí a posse do João Goulart, né? Então, ó, para a gente entender melhor, né, as consequências do governo do Juscelino e também do Jânio Quadros, né? Então, ó, desequilíbrio entre receita e despesa, a alta inflação, aumento da dívida externa, a desvalorização da moeda, né, em relação ao dólar e a aproximação diplomática com a União Soviética, né? Retirada de subsídios do petróleo e do trigo.
Aí aqui a gente tem o João Goulart, o governo do João Goulart, de um lado a gente vai ter os que se opõem, do outro lado os que apoiam, né? Os opositores, eles são formados pelas elites econômicas e pelas elites também das Forças Armadas. Então a gente percebe que, a exemplo do que aconteceu na Alemanha, quem tinha medo, né, dessa ameaça comunista era exatamente as elites, né? Porque quando acontece a Revolução Socialista ali na Rússia, quem perde os seus bens e tudo mais são as elites, né? São os que possuem de fato bens, não é a população de forma geral. Então a gente tem, contrário ao governo do João Goulart aqui no Brasil, as elites, os mais ricos. Apoiando esse governo, a gente tem os setores sociais, né? A população como um todo, a população mais pobre, e os militares de baixa patente, tá? Não os da elite, mas os de baixa patente. E aí, lembrando, né, que esse período todo aqui do governo do João Goulart, o mundo está exatamente dividido entre União Soviética e Estados Unidos, né, capitalismo e socialismo. E o Brasil até então muito mais alinhado aí às ideias dos Estados Unidos, por isso o medo aí de uma ameaça comunista. Depois a gente vai ver a Guerra Fria na sequência, vai ficar mais claro, tá? O governo do João Goulart, né? O que o João Goulart tentava implementar durante o governo dele? O que a gente chama de reformas de base, que seria a reforma fiscal, a reforma eleitoral, a reforma urbana e a reforma bancária, tá? Eu deixei o link aí para vocês, quem quiser acessar um textinho do InfoEscola sobre essas reformas de base, tá? Para aprofundarem mais o conhecimento de vocês aí sobre isso, tá? Mas, ó, a reforma fiscal, o objetivo era promover a justiça fiscal, aumentar a capacidade de arrecadação do Estado. Além disso, pretendia se limitar a remessa de lucros para o exterior, sobretudo por parte das empresas multinacionais, o que foi feito através, né, de um decreto estabelecido pelo João Goulart. A reforma eleitoral, que consistia basicamente na extensão do direito de voto aos analfabetos, aos militares de baixa patente. Previa-se também a legalização do Partido Comunista Brasileiro. A reforma urbana, entendida como conjunto de medidas do Estado visando a justa utilização do solo urbano, a ordenação e o equipamento das aglomerações urbanas e ao fornecimento de habitação condigna a todas as famílias. E a reforma bancária, que era ampliar o acesso ao crédito pelos produtores. Aí a gente tem aí o comício de 13 de março de 1964. Esse comício, denominado Comício da Central ou Comício das Reformas, foi determinante para o golpe civil-militar. Os conservadores acreditavam que João Goulart possuía tendências comunistas. A posição do Brasil na América Latina e sua importância para a geopolítica dos Estados Unidos produziu um grande temor de favorecimento e facilitação do crescimento da ideologia comunista, né? Então, assim, quando a gente tem essa população toda apoiando as reformas do João Goulart, aqui vem de fato a motivação para os militares darem um golpe e tirarem ele do poder, né? Só para concluir tudo isso aqui, o que a gente viu nessa aula são, no caso, os antecedentes para o golpe que vai resultar de fato na ditadura militar, ok?